Nós vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 19. E aí vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. E vamos refletir um pouquinho nesse texto que o Senhor trouxe ao meu coração desde uns dias. E hoje à tardinha foi que eu sentei para dar uma rabiscada em algumas coisas para poder compartilhar com os irmãos. Nós estamos na penúltima terça-feira do ano 2021 e eu quero falar um pouco sobre provados pelo tempo. Provados pelo tempo. Esta é a provação pela qual todos passam, tá? 1 Samuel 19, versículo 18 diz assim: assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Diga amém. E diga comigo assim: a unção de Deus que está sobre nós. Pelo amor de Deus, essa unção está amarela. Vamos lá, a unção de Deus que está sobre nós vai contagiar outras pessoas. Senta um pouquinho. Pode sentar, pode aplaudir, pode dar glória, pode louvar o nome de Jesus. Provados pelo tempo. Nós estamos chegando a mais um fim de ano. E todas as vezes, quando nós temos uma virada de tempo, é natural que estabeleçamos propósitos. É natural que façamos projetos para aquela porção de tempo. Neste caso, o ano ou um ano. 2020 foi um ano tão sombrio, cinzento, dolorido, que muito provavelmente colocamos tantos pedidos diante de Deus na virada de 2020 para 2021.
nos alimentamos de esperanças e expectativas acerca deste ano. Cremos que os nossos planos agora se concretizariam e de repente nós já estamos em dezembro. Incrivelmente nós já estamos em dezembro. E nem todos os planos ou projetos foram realizados. Nem tudo foi concretizado. E a gente entra numa etapa de contagem regressiva e começa a perguntar a Deus: por que não alcançamos? Por que não deu certo? Alguns se sobrecarregam de frustrações, porque de algum modo, às vezes a gente tem a sensação que o dia ficou menor. Parece que o tempo está passando mais rápido. Quando você menos espera, anoitece. Você quase não dormiu e amanhece. E nessa velocidade, temos a sensação que dormimos e não descansamos. Trabalhamos e não ganhamos o quanto precisamos. E vamos envelhecendo. O tempo desafia a nossa visão. O tempo desafia os nossos sonhos e até a nossa esperança. A experiência de Davi, assim como a experiência de alguns homens de Deus, cujos nomes se registram nas páginas sagradas, nos ensina que nem tudo acontece no tempo planejado. Nem tudo acontece no tempo desejado. Observe que Davi foi ungido para ser rei de Israel, ainda muito jovem, mas de maneira estranha, Deus escolhe para Israel um rei, com o rei reinante ainda vivo. Era normal escolher-se o rei por sucessão familiar, ou quando o rei morria, então se escolhia o outro rei. Nesse caso, nenhum dos dois fatos se dá, porque Davi não é filho de Saul, mas Deus o está escolhendo para ser rei. E Saul ainda está vivo, e está sentado no trono. E o Senhor mesmo diz: eu estou providenciando, eu já me provi de um rei, segundo o meu coração. Alguém que sente como eu sinto. Alguém que compreende o meu plano e o meu propósito. E é interessante observar que a unção que é derramada sobre Davi no capítulo 16 traz para ele alguns problemas. Diga comigo: unção traz problemas. Alguns problemas que Davi teve só aconteceram depois que ele foi ungido para ser rei de Israel. A perseguição de Saul, o levante da casa de Saul, a inveja. Diferente do que nós imaginamos, a unção não facilita a nossa vida. Porque às vezes nós nutrimos o sentimento que depois de receber de Deus um chamamento específico e uma unção específica, os nossos inimigos vão abrir alas para nós passarmos e tudo se tornará mais simples.
E a experiência revela que isso nem sempre se dará nesse formato. Pelo contrário, muitas vezes a unção vai provocar o levante de alguns que se inquietam, porque você foi chamado para um propósito. E eu estava observando já agora, 15 para as 7, 10 para as 7, orando aqui na sala da igreja, que um dos desafios que a unção nos traz é o desafio do tempo. A unção nos ensinará que depois que você entra no plano de Deus, não existe mais o nosso tempo. Agora é o tempo do Senhor. E raramente, aleluia, raramente o tempo do Senhor coincide com o nosso. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Davi é ungido para reinar sobre Israel, mas ele só assume o trono quase 20 anos depois. Se é para assumir o trono daqui a 20 anos, por que não deixa para me ungir quando estiver perto, que pelo menos não vão lembrar que eu existo? Só 20 anos depois ele assume o trono. E detalhe, e ele não assumiu o trono da nação inteira, assumiu o trono apenas sobre 2 tribos, as menores, Judá e Benjamim. Somente 7 anos mais tarde ele é reconhecido rei pelas outras 10 tribos, ou seja, quase 27 anos depois da unção, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, é que ele agora é rei sobre todo Israel. Diga comigo, é um longo tempo. E nesse processo Davi teve que administrar a situação mais controversa para a mente humana. Ele é escolhido para reinar sobre um trono que já tem rei. O trono é meu, mas tem alguém reinando sobre ele. Eu sou escolhido e ele foi rejeitado. E o mais incrível, como ele foi rejeitado e eu fui escolhido, ele quer me matar. E ele foi rejeitado, eu fui escolhido, ele quer me matar e eu tenho que protegê-lo. Dá para entender esse nó na estrutura mental de Davi? Tipo assim, como é que Deus me coloca nessa enroscada? Ele me unge para ser rei sobre uma nação que tem rei. Ele rejeita o rei que está lá e me escolhe, mas permite esse rejeitado me perseguir e querer me matar, e ainda me dá a missão de proteger o cara que quer me matar. E presta atenção, foi Deus quem fez isso. Diga comigo, foi Deus quem fez isso. Uma das coisas que nós temos que entender nesse processo do tempo é que todas as promessas de Deus passam pelo teste do tempo. Todas as promessas de Deus passam pelo teste do tempo. E quando perdemos promessas, normalmente é por falta de discernimento do tempo. Queremos na nossa hora, queremos no nosso momento.
temos a dificuldade de entender que Deus é longânimo. Diga comigo, longânimo. Fala com gosto, longânimo. Eu sei que você está cansado, mas aqui você pode falar devagar, longânimo. Sabe o que significa isso? Alguém que tem o ânimo longo, alguém que não tem pressa. Deus é longânimo. Por isso que Ele te faz uma promessa hoje que parece que vai se cumprir amanhã, e já tem 7 anos e não se cumpriu. E se você não tiver a compreensão de que Deus é longânimo, você pensa que Ele esqueceu. E olha bem para mim, Deus não se esquece. Vou repetir, Deus nunca esquece. Deus não esqueceu do que Ele te disse. Mas Ele está te testando no tempo. Está te provando no tempo. E é incrível que no tempo Deus nos prova com os nossos desafios pessoais, e também nos prova através das tragédias alheias. Ou quando acontece uma tragédia alheia, você não fica fazendo ponderações também? Como é que isso aconteceu? E se fosse comigo? E quantas vezes as tragédias alheias te frustram? Quantas vezes as tragédias alheias te causam medo e te tiram o sono? E Deus está apenas te passando na moenda do tempo. Um dia eu falei assim: Senhor, dá uma olhadinha aqui para baixo. Aí em cima o tempo não passa, mas aqui embaixo está passando, Senhor. Ontem eu era um menino brincando de gude, e agora eu estou cheio de cabelos brancos, porque o tempo passa. E Deus te testa no tempo, até porque tem coisas que você não está apto para receber agora. Então Ele vai usar o tempo para te treinar, para te aprimorar, para te amadurecer, para te lapidar. Tem besteiras que você fez que você não fará de novo, porque o tempo te fez amadurecer. Há negócios que você fechou que você não fecharia novamente, porque o tempo gerou experiência. Sim ou não? O que nós vamos aprender aqui no episódio de Davi, em 1 Samuel 19, é que no teste do tempo, Deus vai fazendo coisas extraordinárias para te impulsionar em direção ao propósito. Presta atenção, o tempo está passando e o sonho não se realizou, mas Deus não ficou parado. As coisas estão acontecendo, é que você está tão focado apenas no que você pretende, que não está percebendo as lições, as aulas que Deus está te dando. Ele está te dando pós-graduações em algumas áreas da vida, até você chegar lá. O problema é que nós queremos tanto chegar no destino que não prestamos atenção na paisagem. Mas Deus está trabalhando. Deixa eu destacar algumas lições, algumas operações no tempo que vão te provar. E a primeira: enquanto o tempo
passa, Deus levanta para você amigos, irmãos. Eu não falei amigos e irmãos, eu falei amigos, irmãos. Aquele amigo que é irmão. Enquanto Saul está querendo matar a Davi, Deus levanta para Davi um amigo irmão. Se o irmão lê o versículo 1, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 19, vai perceber que Jonatas, filho de Saul, amou a Davi. O coração de Jonatas se apegou a Davi. De modo que quando Saul diz assim: quando você tiver uma oportunidade, mata Davi. Eu até imagino Saul dizendo: olha, você é o herdeiro do trono. Se Saul ficar vivo, o seu posto está ameaçado. Saul reúne os seus homens e diz: quem tiver a oportunidade de matar a Davi, não perca a chance. Jonatas se cala, vai a Davi e diz assim: fica atento, porque o meu pai planeja te matar. E ele deu ordem aos homens, aos servos, aos soldados que te matem. E fica observando de longe, porque eu vou conversar com o meu pai e eu vou interceder por você. E a depender da resposta que o meu pai me dará, eu te sinalizo para te avisar se você se aproxima ou se você se distancia. O Senhor levanta para Davi um amigo irmão. Deus vai levantar amigos para você no processo do tempo. Jonatas é o herdeiro do trono. Tecnicamente, ele seria a última pessoa a se afeiçoar de Davi, mas Deus coloca em favor de Davi alguém que está ao lado de Saul. E o interessante é que Deus levanta na casa de Saul 2 intercessores para Davi: Jonatas e Mical, que é filha de Saul. Isso está nos versículos posteriores, nos versículos subsequentes. É preciso eu e você entender que Deus sempre levantará amigos, irmãos. Provérbios 18, 24 diz que o homem que tem muitos amigos tem para o dia da dificuldade, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Se tem alguém do seu lado, fala com ele: Deus vai te dar amigos. É interessante, eu já disse aqui, Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. A multidão que estava com ele pelos milagres, os discípulos que estavam com ele pelos ensinos, os apóstolos que estavam com ele porque estavam sendo treinados, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele porque recebiam lições especiais, e João, que encostava a cabeça no seu peito. Se Jesus tinha níveis de relacionamentos, eu e você também precisamos estabelecer linhas de relacionamentos que vão cultivar a nossa jornada até chegar ao propósito. Nem todos são amigos do peito, alguns são apenas multidão, querem apenas o que você pode oferecer, e no dia que você não puder oferecer, vão te largar de mão. A multidão que estava com Jesus comendo pão, no dia de Pilatos, disse: crucifica.
Os discípulos estão aprendendo com ele, mas no dia que ele é crucificado, se dispersam. Os apóstolos estão sendo treinados, mas justamente porque eles estão sendo treinados, eles perdem muito tempo discutindo com fariseus, saduceus, quem tem mais autoridade, quem é mais espiritual, quem é melhor. Pedro, Tiago e João sobem o monte da transfiguração, vão ao Getsemani, estão aprendendo lições especiais, mas na hora que alguém quer descobrir um segredo de Jesus, chega no ouvido de João e diz: tu que encosta no peito do mestre, pergunta para ele quem é, de quem ele está falando. Eu e você precisamos entender que no processo do tempo, Deus vai levantar pessoas que estarão conosco nos desafios. É gente que te alerta, é gente que te avisa, é gente que está com você para alcançar o propósito que o Senhor estabeleceu. E o detalhe é que só o tempo dirá quem é o teu amigo irmão. O tempo determina. Agora diga comigo: Senhor, levanta para a minha vida um amigo, irmão. Segunda lição que nós vamos aprender no processo do tempo, pega isso: o diabo não vai desistir de você, ele só vai mudar a estratégia. O diabo não vai desistir de você, ele só vai mudar a estratégia. Quando Jonatas conversa com Saul, versículos 8 até o versículo 10, aliás, nos versículos 4, 5, 6, Jonatas diz assim: meu pai, por que você quer matar Davi? Você não percebeu que ele colocou a própria vida em risco por tua causa? Quanto Deus fez por ti através dele? Por que matá-lo? Saul olha para Jonatas e diz: você tem razão, não é justo o que eu estou fazendo, não vou matá-lo, diga a ele que ele pode voltar. E Jonatas chega para Saul e diz: já conversei com meu pai, e ele disse que você pode voltar para o palácio, que ele não vai te matar. E Davi volta. E no versículo 8 a Bíblia diz que teve outra guerra, e Davi vai à guerra em favor de Saul contra os filisteus. E a Bíblia diz que o Senhor deu vitória a Israel contra os filisteus por intermédio de Davi. Quando voltam da batalha, Davi assenta no palácio, pega a sua harpa e começa a tocar. Aí a Bíblia diz no versículo 9 que o espírito maligno se apodera de Saul. E no versículo 1, Saul manda matar a Davi, ele manda os seus servos, ele manda Jonatas, mas agora no versículo 9, ele não manda ninguém, ele quer resolver com a própria mão. Ele pega a lança, e a violência de Saul é tão grande que a Bíblia diz que ele atira a lança e Davi se livra, e a lança fica cravada na parede. Não foi uma força qualquer, a estratégia mudou. Agora Saul quer executar o plano com as suas próprias mãos. Não esqueça disso. Quando Satanás dá folga, não é porque ele desistiu, é porque ele está traçando um novo plano. É muito triste perceber que poucos crentes entendem de batalha espiritual. E quando a coisa está acirrada, desbarateiam, disparam no meio do mundo. Porque não compreendem que Satanás está criando planos de
destruição. E eu já disse aqui para os irmãos que na guerra Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne, tourne encore dans mes mains, dans mon corps. Je veux garder l'élan avant que tout me glisse entre les doigts. Cœur en boucle, quand tu passes tout me secoue. Cœur en boucle, je retombe toujours sur nous. Cœur en boucle, et je veux rester là, juste là. Quand tu me regardes comme ça. Quand tu me regardes contra o mal, você precisa usar de 5 pilares de batalha. O primeiro é reconhecer, discernir, identificar, perceber. Então, o primeiro pilar da batalha é reconhecer. O segundo é resistir. O terceiro é rejeitar. Reconheceu, resistiu, agora comece a rejeitar a abordagem do maligno. Comece a contestá-lo, a afugentá-lo, a afastá-lo. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Eu estava passeando com Catarina na rua do condomínio onde moramos, e estranhamente um cachorro partiu de uma casa e saltou o muro, que na verdade era uma cerca de vidro. Saltou e veio em direção a ela. Eu tirei ela do carrinho, joguei para trás nas costas e não corri. Enfrentei. E à medida que eu fui enfrentando, ele rosnava, ameaçava atacar, mas eu demonstrava para ele que se ele viesse, ele teria alguém com a disposição de agarrá-lo. E ele foi andando para trás, e eu fui acompanhando enquanto ele andava para trás, até que ele virou e correu. Quando a Bíblia diz resistiu o diabo, ele está dizendo: em frente, se posicione, se coloque na condição de guerreiro, porque você tem autoridade em Cristo para vencer. Então, reconheça, resista, rejeite. O quarto elemento dessa batalha é revisa, faz uma revisão. Fique sempre fazendo uma revisão da sua vida. De vez em quando, faça uma faxina, porque onde há faxina, rato não faz ninho, barata não mora, cobra não se esconde. E o quinto, renove. Todo dia seja renovado. Todo dia renove sua aliança. Todo dia renove seu pacto. Todo dia renove sua comunhão. Todo dia renove, renove, renove. Seja renovado. Diga que você entendeu. Deus levanta um amigo irmão, mas Satanás muda a estratégia. E você está caminhando no tempo. Não deixe que isso te pare. Não aconteceu, não é para você parar, é para você caminhar, porque Deus está trabalhando no tempo. Diga comigo: eu sei que Deus está trabalhando no tempo. Vamos aprender mais. Quando Saul lança a arma contra Davi para cravejá-lo, cravá-lo na parede, o texto diz no versículo 18 que nós lemos que Davi levanta e foge. Isso aqui me encanta. Por que me encanta? Primeiro, porque fugir
não é covardia, é zelo, é sobrevivência. Ele foge, mas ele foge para onde? Sua Bíblia está aberta? Sua Bíblia não está aberta? Tá. Ele foge para onde? Para Naiote. Diga comigo, Naiote. Repete. Quando você souber o significado, você vai gritar: Naiote. O que é Naiote? A palavra Naiote significa moradas. A tradução dá a entender que era uma vila, talvez com chalés, casinhas, casebres. A palavra literal é casas de profetas. Ah, você não entendeu. Então eu vou te explicar. Samuel, o profeta, construiu uma vila. E naquela vila de Samuel moravam para desenvolver-se no ministério profético. Davi foge para onde? Para o meio dos profetas. Ei, não basta fugir, tem que saber para onde. Se você está no sufoco, corre para perto de quem ora. Corre para perto de quem jejua. Corre para perto de quem pode passar a noite na presença de Deus. Ele corre para Naiote. Critique quem quiser o fato de você ter corrido para perto de quem ora, mas quem ora te cobre com nuvem de intercessão. Vai para perto de quem ora. Eu não estou falando de você consultar profeta, não. Eu não estou falando de você ir para quem Deus usa para chegar lá, ver se Deus fala comigo, tira uma palavra. Não. Eu estou falando de você ir para Naiote, ambiente de oração, lugar onde alguém ajoelha e ora por você. Você não está nem em condição de orar, mas tem alguém de joelhos por tua causa. Acredita numa coisa, tem noite que você só dorme porque alguém ficou acordado. Ah, quantas noites Deus acorda alguém para estar de joelhos por tua causa. Você dormiu, mas alguém passou a noite de plantão, de sentinela, clamando por você. Davi não foge para qualquer lugar, ele vai para perto do profeta Samuel em Ramá. Quando ele chega em Ramá, o texto diz: Samuel o pega pela mão e diz: vem comigo, vem para Naiote, fica aqui na morada dos profetas. É lá que Davi compõe o Salmo 11, por exemplo. No Salmo 11, Davi reconhece que está em paz, ele reconhece que o Senhor lhe protege, ele reconhece que o Senhor está sobre ele. Para de ir desabafar em casa de fofoqueiro. Para de ir desabafar na casa de quem não quer tua vitória, está especulando o teu processo. Para de ir desabafar na casa de curiosos. Curioso não é intercessor. O intercessor, quando você chega, diz assim: fica tranquilo, fala nada. Vem para Naiote. Entra para cá. Comiava sui canchura mandura badagai. O intercessor sabe quando você não consegue orar, de modo que o verdadeiro intercessor não te chama para orar. O intercessor ajoelha e espera que você seja contagiado pela oração. Ele vai orar com você. Se tem alguém do seu lado, fala com ele assim: corre para Naiote. Vai para perto de quem ora. Aleluia.
Ainda me lembro do dia que eu perguntei para minha avó: por que a senhora ora tanto? E ela me disse: meu filho, ninguém ora muito. Oração nunca é muito. Mas vó, toda hora que eu chego aqui a senhora está de joelhos. Ela diz assim: vira as costas. E eu virei. E ela mediu minhas costas a palmos. Na época, eu ainda me lembro, as minhas costas deram na mão da minha avó 4 palmos e 3 dedos. E eu disse: eu não entendi o que é que tem a ver as minhas costas com o tanto que a senhora ora. Ela disse: é porque o peso que vai ser posto nas suas costas, você vai precisar muito de alguém que ore por você, para que as suas costas suportem. Ela já dorme no Senhor. Mas eu lembro que um dia ela falou comigo: eu estou orando para Deus levantar gente apaixonado por orar por você. Corra para Naiote, vai para a casa dos profetas. Não vai buscar profecia, vai buscar proteção, cobertura de oração, manto de oração. Ah, queridos, tem um povo por aí, nessa cidade e em outras, que você nem ouve falar, mas é gente que se tranca no quartinho da casa e ajoelha e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e quando cansa, ora de novo para descansar. Aí quando descansa, ora de novo até cansar. Aí quando se sente cansado, ora de novo para descansar. E você não sabe a razão de você ter dormido, e a razão de a porta ter sido aberta, e a razão de o laço ter sido quebrado, e a razão dos teus inimigos não terem vencido. A razão está em alguns que estão nas sombras da noite, ninguém viu, mas estão orando e buscando a face do Senhor por sua vida. Já vou terminar. Vamos mais um pouquinho. O tempo está passando, você está sendo provado pelo tempo. Como é que você está sobrevivendo? Você está debaixo de uma nuvem de oração. Mas olha, o quarto destaque que nós vamos aprender aqui está no versículo 19. O texto diz: anunciaram a Saul e disseram a Saul: Davi está em Naiote. Eu fiquei me perguntando quem anunciou a Saul, se era uma vila de profetas, se todos que moravam na vila eram aprendizes de profetas. Quem avisou a Saul? Eu e você precisamos entender que, lamentavelmente, assim como na casa de Saul, Deus levanta amigos e irmãos, em Naiote também existem inimigos à espreita. Dentro de casa, no lugar onde você se sente mais seguro, pode estar alguém que é informante de Saul. O inimigo está atento. É por isso que até no lugar que você se sente seguro, é preciso cuidado.
O tempo está passando, você está sendo provado pelo tempo. E não cometa o vacilo de achar que em Naiote todos estão a favor de Samuel. Alguns estão lá querendo o prêmio do rei endemoniado. Era normal o rei oferecer recompensa pela prisão de alguém que ele queria buscar. Então, infelizmente, na casa dos profetas havia alguém querendo o prêmio do rei possesso. E aí vem uma observação muito interessante. Cuidado com o prêmio que você busca e de quem você busca. E quando disseram a Saul, lá vem o quinto elemento. Saul mandou um grupo de homens, soldados, versículo 20, buscarem Davi. Agora deixa eu falar de algo extraordinário, a gente já está terminando. Há uma unção sem limites aqui. Há uma unção que não se resume aos profetas. Saul manda um destacamento de homens buscar a Davi para trazê-lo, para que ele executasse seu plano. E quando os homens chegam em Naiote, a Bíblia diz que há uma assembleia de profetas. E Samuel está presidindo a assembleia de profetas. Quando os soldados chegam, eles também começam a profetizar. E é interessante que não foi uma assembleia rápida, demorou. Era um mais Jesus intimidade que estava acontecendo ali. Porque Saul manda o primeiro destacamento, os homens profetizam e alguém vai lá e avisa para ele. Alguém quem, gente? Quem avisou a Saul que os homens que ele mandou estavam profetizando? O mesmo linguarudo que mandou avisar que Davi estava lá. Nem com derramamento do Espírito, nem com todo mundo sendo ungido, o tal recebe a unção. Porque o poder está caindo, mas o fofoqueiro está observando quem cai, quem fala em línguas, quem chora, quem se derrama, quem grita. Ele não participa do ambiente. Ele está lá, mas não se envolve. Quando avisaram a Saul, olha, o primeiro destacamento que você mandou deu errado, está todo mundo lá profetizando. Saul chama um segundo destacamento, versículo 21, e manda. Aí a Bíblia diz que o segundo destacamento, quando chegou, também profetizou. Saul então chama o terceiro. E o terceiro, quando chega em Naiote, também profetiza. Nós estamos falando de uma unção que vai ultrapassar os limites. Deixa eu ser mais claro. Nós estamos falando de uma unção que o camarada não entregou sua vida a Jesus ainda, vai entrar no templo e vai ser batizado com o Espírito Santo antes de vir à frente, dizendo que se entregou a Jesus. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você já tinha dado um brado de glória, porque vai ser seu marido, vai ser sua esposa, vai ser o seu filho, vai ser a sua filha, vai ser o seu genro, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Estamos falando de uma unção que vai além da religião. Estamos falando de uma unção que vai além do convencional. Estamos falando de uma unção que vai além daquilo que nós compreendemos. Deus vai derramar uma descarga de unção sobre a sua igreja. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus vai derramar uma descarga de unção sobre a sua igreja. Que o camarada está passando na avenida, ele ia direto, mas ele resolve fazer a volta, faz o retorno, volta para o templo, para o carro e entra para cultuar e celebrar ao Senhor. E me faz um favor, estejam treinados. Diaconia, pastores, estejam treinados. Quando alguém entrar saltando, dando glória, correndo, levantando a mão, gritando, não segura, deixa fluir,
deixa fluir. Não acha estranho, pelo amor de Deus, que tem gente que quando vê isso fica olhando assim meio... Não é extraterrestre, é a glória do Espírito Santo que vai encher este lugar. Vai encher este lugar. Todo dia, quando eu passo nessa porta, eu estendo as mãos de lá para cá e lanço uma palavra profética, lanço uma palavra de vitória. Se eu passo na lateral, se eu passo atrás, aqui não dá para passar ainda, mas eu estou estendendo a mão e declarando: vem da parte de Deus uma coluna de unção sobre a sua igreja, que as pessoas serão contagiadas por ela. Diga comigo: Senhor, eu recebo esta unção na minha vida. Mas essa unção vai além. Já parei, já fechei a Bíblia, tá? Essa unção vai além. Além de ser uma unção sem limites, ela quebra protocolos e muda propósitos. Quando o irmão lê o versículo 22, alguém chega para Saul e diz assim: olha, o terceiro grupo também não deu. Está lá profetizando. Saul faz igual meu avô. Quer saber? Quem não quer manda, quem quer faz. Vou eu. Se vestiu com as vestes reais, e lá vem o rei. E Saul vem tão desconfiado, que ele vem mais ou menos assim: deixa eu descobrir onde é que estão, para não me pegarem de surpresa. Então ele para perto de um poço, vê alguém tirando água, e lá no poço ele diz assim: onde estão Samuel e Davi? Não vão me pegar de surpresa, estão muito enganados e estão achando que eu vou chegar lá para profetizar também. Alguém disse assim: Samuel e Davi estão em Naiote, na casa dos profetas. Se você quer encontrar quem ora, você tem que ir no lugar da oração. Vai lá. Lá vem Davi. Só que agora, os outros, a Bíblia diz que profetizaram quando chegaram, mas Saul não. Saul, diz a Bíblia, que ele já vem profetizando. Para ele não achar que o negócio estava lá em Naiote, o Senhor já pega ele no meio do caminho, e ele já vem andando e profetizando. E o detalhe, quando ele chega perto dos profetas, já profetizando, como se não bastasse, ele arranca a roupa, fica nu diante dos profetas. O rei perdeu o protocolo, e agora nu ele salta e rola no chão, e cai no chão, e vai para lá e para cá. E a Bíblia diz que isso aconteceu durante todo o dia e durante toda a noite. O protocolo quebrou, o propósito mudou. O rei que veio para prender e matar agora está no meio dos profetas. Só que a Bíblia não diz que nenhum arrancou a roupa, e a Bíblia não diz que nenhum se jogou no chão, e não diz de nenhum que tenha profetizado de dia e de noite. Mas Saul está nu, jogado ao chão, profetizando durante todo o dia e durante toda a noite. Presta atenção. Vai chegar gente aqui mal intencionado, mas a unção vai estar tão grande que Deus vai revelar as intenções, derrubar as intenções, encher do Espírito Santo e trazer para o meio do arraial para pular, dançar, rolar, falar em línguas, cheio do Espírito Santo. E por favor, vocês pentecostais,
Vocês pentecostais, parem de achar que quem cai é porque está endemoniado. Caiu, já se aproxima. Vamos repreender. Repreender o que é crente. Deus vai jogar alguns ao chão pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da glória, pelo poder da majestade, apenas para adorá-lo e falar em línguas. E segura, vai terminar o culto e tem gente que vai ficar aqui chorando, prostrado, você com vontade de ir embora, e vai ter que deixar um diácono de plantão, um pastor de plantão, porque o camarada vai estar chorando e derramando a alma. Tem gente que a mulher vai ter que pegar pelo braço e dizer: vamos para casa, amor, que o culto já terminou. E o cara vai para casa chorando no carro, sem poder dirigir. Eu estou lançando uma palavra profética. O Espírito de Deus me trouxe essa palavra. Não estou usando chavão, estou falando daquilo que Ele me revelou e Ele vai fazer. Recebe. Fica de pé aplaudindo ao Senhor. Fica de pé dando glória a Deus. Fica de pé falando em línguas e adorando o nome de Jesus. Diga comigo: unção sem limites. Levanta a sua mão ao céu comigo e ore agora. E diga para Deus: eu quero ser mergulhado nesta unção. Eu quero ser mergulhado nesta unção. Pai, os que estão aqui no templo físico, os que estão no campus online, eu vou te pedir, Senhor, um sinal desta unção que o Senhor vai derramar. Eu peço que o Espírito Santo paire sobre nós agora, aqui no templo e em casa, e começa, Senhor, maestrar um derramar da Tua presença, a chuva serôdia de unção, de unção, de unção. Que o Teu filho seja curado agora, que línguas variadas venham sobre o Teu povo agora, lágrimas de quebrantamento, que gente não consiga ficar quieto e dance no Espírito e caminhe no templo. Eu quero pedir que crentes saiam da igreja indo para casa falando em línguas nas avenidas dessa cidade. Derrama sobre o teu povo uma glória extraordinária. Gente que está em casa agora, Senhor, no sofá, na garagem, na guarita, que ele seja renovado, que ele seja cheio. Toda articulação maligna contra a vida do teu filho, da tua filha, na empresa, na família, na corporação, agora vai desmantelando, Senhor, porque a lança é para a parede, não é para Davi. O Senhor tem um plano com Davi e o plano vai se concretizar. Sopra neste lugar agora. Sopra neste lugar agora, Espírito de Deus. Sopra em casa uma unção contagiante do Espírito Santo. Teu filho vai chegar em casa hoje e quem não veio vai sentir diferença, vai perceber diferença. Eu declaro isto agora na autoridade do nome de Jesus. Salta, dança, chora, ajoelha, deita se você quiser, mas recebe agora o toque da presença de Deus. Batismo de poder sobre a sua vida, batismo de poder sobre a sua vida, batismo de poder sobre a sua vida. Fale em línguas espirituais em nome de Jesus Cristo.
Estende a sua mão em direção à pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar nela se você não a conhece, se não está contigo. Apenas estende a mão, porque vai haver uma transmissão desta unção agora. Já ouviu falar isso onde, pastor Josué? Já ouvi em Números capítulo 11, no versículo 24, quando o Senhor diz a Moisés: eu vou tirar de ti o meu espírito e vou encher 70 homens para te ajudarem no arraial. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu 68, porque 2 ficaram fora e não vieram. E quando o Espírito Santo encheu 68, faltavam 2. O Espírito foi lá fora da tenda e encheu os outros 2 lá. Tem gente agora sendo cheio do Espírito Santo em casa. Tem gente agora sendo cheio do Espírito Santo em casa. Eu não estou vendo, mas eu sei. Tem gente sendo cheio do Espírito Santo em casa. Sua empresa vai mudar, seu escritório vai mudar, seu consultório vai mudar. Eu estou falando de um avivamento que não vai ficar no templo. Eu estou falando de um avivamento que vai te acompanhar em casa, que vai te acompanhar na empresa. Eu estou falando de um avivamento que os teus clientes vão ver, os teus pacientes vão ver.